O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era de Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso
significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, na liturgia dominical do tempo pascal, nos 3 domingos, nós estamos ouvindo a leitura do Evangelho, e pela leitura do Evangelho nós acompanhamos a dificuldade que os primeiros discípulos encontraram para crer na ressurreição de Jesus. Iniciamos a caminhada pelo período pascal com o domingo da Páscoa do Senhor. E logo no início da Páscoa, o evangelista descreveu que Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado foram à sepultura de Jesus e, encontrando o sepulcro vazio, os panos que envolveram o corpo de Jesus no interior da sepultura, Maria Madalena e Pedro, a princípio, não acreditaram na ressurreição de nosso Senhor. Nós meditamos e estamos meditando durante estes dias do tempo da Páscoa que a dificuldade para crer na ressurreição não é peculiar aos primeiros discípulos de Cristo. Essa dificuldade, ela se prolonga em cada um de nós. É fato que nós dizemos em alto e bom som que cremos na ressurreição de Jesus. Isso, com serenidade e tranquilidade, nós dizemos, falamos, mas no concreto da vida é que nós vemos e comprovamos se realmente cremos na ressurreição de Jesus. Quando surgem as dificuldades, as provações e tribulações, é que a nossa fé no ressuscitado é provada. Se cremos verdadeiramente que o Senhor está vivo, ressuscitado, nós passamos pelas tribulações, provações e dificuldades com serenidade, porque cremos que o Senhor está vivo no meio de nós. Não há no coração daqueles que creem em Jesus, que creem verdadeiramente na ressurreição, desespero, porque sabemos que o Senhor está vivo e Ele venceu o pecado e a morte, e nele nós somos vencedores. Passamos como Ele pelas tribulações, passamos como Ele pelas provações, como Ele enfrentamos as dificuldades próprias desta vida, mas com Cristo morremos, com Cristo venceremos. Seguindo na mesma linha de raciocínio, nós meditamos no segundo domingo a dificuldade dos discípulos para crerem em Jesus, considerando que as marcas da paixão nos ajudam a constatar que Jesus está vivo e que Deus está conosco. No primeiro domingo, no domingo da Páscoa, nós meditamos que Deus nos quer vivos. Deus não nos fez para a morte. E nós vamos viver eternamente, como nos ensina as Escrituras, com Deus, desfrutando da vida eterna, pela fé. É crendo no Senhor Jesus que chegaremos às alegrias dos céus. Como nós passamos pelas dificuldades acerca da crença em Jesus, de crer que Jesus está vivo, ressuscitado, é necessário que nós olhemos para as marcas da nossa paixão. Porque no domingo passado, o Evangelho apresentou 2 aparições de Jesus. Na primeira, Jesus aparece, pondo-se no meio deles, comunica 3 dons: o dom da paz, o dom da missão e o dom do Espírito Santo. Tomé estava ausente. Jesus apareceu uma segunda vez. E Jesus, nas suas aparições, ele mostra as marcas da sua paixão. O seu corpo glorioso traz as marcas da paixão.
vendo e tocando as marcas da paixão de Cristo, os discípulos creem nele. Ele disse: para crer eu preciso ver e tocar. E Jesus mostrou. Esse privilégio que os primeiros discípulos tiveram, nós ainda não tivemos. Nós ainda não vimos o corpo glorioso de Cristo com as marcas da paixão. Nós meditamos que é possível ter contato com as marcas da paixão. Como membros do corpo de Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo. Nas marcas da nossa paixão, nós também encontramos o Cristo vivo ressuscitado. Quando nós olhamos para os nossos sofrimentos, portanto, olhamos para as marcas da nossa paixão, nós constatamos que foi possível superar esses sofrimentos. As marcas ficaram, mas o sofrimento passou. Foi possível superar tudo isso porque o Senhor estava conosco. Se Deus não estivesse conosco, se Jesus não estivesse vivo no meio de nós, nós não teríamos superado as dificuldades. Nós olhamos para as marcas da nossa paixão, nas marcas da nossa paixão, nós encontramos a presença viva de Deus na nossa história. Como eu consegui passar por tudo isso? Como foi possível superar essa dificuldade? Porque o Senhor está comigo. E olhando as marcas da nossa paixão, nós passamos a crer em Deus. Faço esta introdução para meditar o Evangelho deste domingo. Como falei, nós estamos acompanhando nos 3 domingos a dificuldade dos discípulos para crer na ressurreição. Antes, uma nota explicativa. Hoje nós ouvimos a leitura do capítulo 21 do Evangelho de São João. Segundo os estudiosos do Evangelho de São João, o capítulo 21 é um capítulo que foi inserido no Evangelho de São João posteriormente. O Evangelho de São João terminava no capítulo 20 e posteriormente o capítulo 21 foi inserido. Mas a nossa meditação não vai considerar aqui a análise literária, não é essa a nossa preocupação. Nós vamos fazer uma leitura espiritual do Evangelho, portanto, considerando a sequência das páginas do próprio Evangelho. A nota é apenas para deixar ciente que este último capítulo, o 21, é um capítulo que foi inserido posteriormente no Evangelho de São João. O que interessa para a nossa meditação? A partir da leitura espiritual, o que nós constatamos? A partir daquela linha de raciocínio que nós estamos seguindo, a dificuldade para crer na ressurreição. O evangelista, o autor do Evangelho, faz 2 anotações importantes. Primeiro, ele diz: Jesus apareceu de novo aos discípulos. No domingo passado, Jesus apareceu 2 vezes. O autor sagrado está dizendo: Jesus apareceu de novo. Na leitura sequencial das páginas do Evangelho de São João, é a 3ª vez que Jesus aparece. E por que Jesus aparece a 3ª vez? Porque os discípulos estão com dificuldade de crer na ressurreição de Cristo. E as coisas ficaram um pouco mais graves, eu diria. Por quê? Mesmo se encontrando com o ressuscitado, o que Pedro fez? Voltou à vida velha. Pedro está dizendo para os seus companheiros: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Eles estão voltando à vida velha. Inclusive, Jesus apareceu de novo à beira do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, é o mesmo lago de Genezaré. São 3 nomes para o mesmo lago, para o mesmo mar. Jesus encontrou Pedro pela primeira vez no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Pedro está voltando à vida velha, e isso revela a dificuldade que os discípulos têm de crer na ressurreição. Mas o que está acontecendo no Evangelho? Jesus está buscando novamente os discípulos para que eles possam crer na ressurreição. Isso significa que o nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. Nós somos cabeça dura. Nós olhamos para as marcas da nossa paixão, como meditamos no domingo passado, e constatamos que Jesus está vivo, que Ele está presente no meio de nós. Ao mesmo tempo que nós dizemos, Ele está vivo no meio de nós, nós desconfiamos de Deus.
deixamos de professar a nossa fé em Jesus. Mesmo titubeando, o Senhor não se cansa de nos procurar para reavivar nos nossos corações a fé. O que aconteceu com os discípulos na primeira parte do Evangelho? Jesus realizou novamente um milagre, o mesmo milagre que Jesus realizou no início da vocação do apóstolo São Pedro. Basta ler o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Foi quando Jesus encontrou Pedro, Jesus pediu a barca emprestada, fez o seu discurso, terminou o discurso e Jesus disse: avancem para as águas mais profundas, lancem a rede. Senhor, nós passamos a noite toda pescando, lancem a rede. Em obediência à sua palavra, lançaremos a rede. A pesca foi milagrosa. Jesus disse: Pedro, a partir de hoje, você deixará de ser pescador e passará a ser pescador de homens. Jesus está voltando às origens do chamado do apóstolo São Pedro, para reavivar no coração de Pedro e dos outros a fé. Esse é o nosso Deus, um Deus que não se cansa de nós, mesmo quando nós não temos fé nele, mesmo quando nós dele nos afastamos, mesmo quando nós deixamos de acreditar na sua intervenção, na sua presença, ele não se cansa de nos buscar e realizar sinais para mostrar que ele está conosco, que ele não abandonou. Seguindo com a leitura do Evangelho, e agora entramos na parte, na minha opinião, mais bonita do Evangelho, que é a segunda parte. Vejam que diz o texto que estava Jesus à margem do mar de Tiberíades, que tinha a brasa. A brasa nos remete ao desejo que Jesus tem de aquecer os corações com a fé, de reavivar no coração dos homens a fé. É o que Deus quer fazer conosco, reavivar no nosso coração a fé que nos faz confiar nele. Na segunda parte do Evangelho, depois que eles reconheceram que era Jesus fez 3 perguntas para Pedro. 3 perguntas para Pedro. Lembra alguma coisa? 3 perguntas. As 3 negações de Pedro. Jesus fez 3 perguntas. Agora há uma explicação. O Evangelho foi escrito na língua grega. Quando fizeram a tradução para a língua portuguesa do Brasil, infelizmente se perdeu o sentido mais profundo das perguntas que Jesus está fazendo para Pedro. Então eu vou explicar. Na língua grega, existem 3 palavras que fazem referência a 3 tipos de amor. 3 tipos de amor, que são as palavras eros, filia e ágape. São 3 tipos distintos de amor. O amor eros é o amor da mulher pelo homem, do homem pela mulher. É aquele amor mais, digamos, carnal, físico, da atração. O segundo é o amor filia, que é o amor entre os amigos. O amor que nós sentimos pelo nosso amigo, o amor que o amigo sente por nós, o amor filia. O amor ágape, o terceiro tipo de amor, é o amor doação, é o amor gratuito, é o amor incondicional, é o amor de Jesus por nós. Ele se entrega gratuitamente, incondicionalmente, porque Ele nos ama. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus usa o amor ágape. Jesus está dizendo: Pedro, você me ama com amor ágape? Você é capaz de dar a vida por mim? E o que Pedro responde: Senhor, eu te amo, mas eu te amo com amor filial. Eu não sou capaz de dar a vida por ti. Segue. Jesus novamente diz: Pedro, tu me amas com amor ágape? Tu és capaz de dar a vida por mim? Pedro responde: Senhor, eu te amo como amigo. Eu não sou capaz de dar a vida por ti. E segue Jesus na terceira pergunta. E aqui vem. Jesus disse: Pedro, tu me amas como amigo? Agora Jesus usa o amor filial. Pedro diz: Senhor, eu te amo com amor amigo. O que isso ensina? Mesmo Pedro não sendo capaz de amar Jesus como Jesus deve ser amado, Jesus aceita o amor de Pedro.
Mesmo você não sendo capaz de amar a Deus como Deus deve ser amado, Deus aceita o seu amor. Mesmo que nós hoje não sejamos capazes de amar a Deus como Deus merece ser amado, Deus acolhe aquele amor, aquilo que nós podemos oferecer a Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que aceita aquilo que nós podemos dar a Ele. Mesmo não sendo capazes de amar a Deus como Deus merece ser amado, Deus aceita o nosso amor. Mesmo com todas as debilidades, com as nossas fragilidades, precariedades, com os nossos limites, mesmo não sendo capaz de professar essa fé constante nele, Deus nos aceita e Deus nos ama. Esse é o amor incondicional de Deus, mesmo sendo quem nós somos, contraditórios, hipócritas, pecadores, inconstantes. Deus aceita o nosso amor, assim como Jesus está aceitando o amor de Pedro. E por isso o Evangelho conclui dizendo: Jesus tranquilizou Pedro. Pedro, é verdade, você não é capaz de me amar. Nesse momento você não é capaz de me amar com amor ágape. Mas fica tranquilo, disse Jesus. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias, ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E aí o evangelista explica o que Jesus está dizendo. Jesus disse isso significando com que morte Pedro queria glorificar a Deus. Pedro conseguiu amar Jesus com amor ágape, porque depois ele vai morrer crucificado e ele não se reconhece digno de morrer como o mestre morreu, por isso pede que seja crucificado de ponta cabeça. Esse é o caminho que nós temos que fazer. Mesmo hoje não sendo capaz de amar a Deus como Deus deve ser amado e merece ser amado, nós precisamos buscar esse amor de Deus, buscar amar a Deus como Deus merece ser amado. Deus nos acolhe mesmo que nós sejamos inconstantes. Ele nos ama e nos acolhe a partir daquilo que nós podemos oferecer a Ele hoje. Mas nós precisamos buscar, nós não podemos nos acomodar. Olhando para as nossas precariedades, nós não devemos desanimar, porque Deus nos dará um dia a graça de amá-lo como Ele merece ser amado. O que nós precisamos fazer? Não se acomodar, não permanecer na região de conforto, porque Deus nos ama sendo quem nós somos. Agora, por favor, não vamos interpretar o amor de Deus como as pessoas interpretam de forma errada. Hoje nós aprendemos como Deus nos ama, como Deus nos acolhe, apesar de ser quem nós somos, das precariedades que nós temos, de não ser capaz de corresponder a tudo que Ele fez e faz por nós. Ele nos ama. Vamos lutar, irmãos e irmãs, para que nós possamos procurar todos os dias amar a Deus como Deus merece ser amado. E se porventura nós ainda não conseguimos amá-lo como Ele merece, não vamos desistir, porque mesmo assim Ele nos aceita. Ai, meu Deus do céu, né? Que Deus, que aceita aquilo que nós podemos oferecer a Ele, ou seja, as nossas misérias. Ele aceita, e Ele não desiste de nós. Ele está sempre à nossa procura para reavivar a fé no nosso coração. Celebrando esta liturgia, esta Santa Missa, o nosso coração possa, como a brasa incandescente que estava na areia da praia, possa ser inflamado no nosso coração o amor a Deus, a esse Deus que nos ama apesar de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que fazemos, das precariedades que possuímos, das misérias que trazemos. Ele continua nos amando e nos recebendo e quer reavivar nos nossos corações a fé. Esse é o Deus que está vivo, ressuscitado no meio de nós. Esse é o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Vamos seguir Jesus, como fizeram os discípulos. Jesus disse: segue-me, e eles voltaram. É a volta ao primeiro amor. Passam a amar novamente a Deus e a professar a fé no Cristo ressuscitado.